Olá, eu sou o Lucas Silvelli e hoje eu vou ensinar uma receita assim que eu, na verdade, adoro, um doce assim de infância, um pão, na verdade, né, de infância, que eu adoro e tem muita gente que gosta. A gente vai ensinar sonhos. Para começar então a nossa receita, eu vou fazer a massa, gente, na batedeira. Se você não vai fazer a massa na batedeira, você pode fazer na mão sem problema nenhum, ok? Eu vou fazer na batedeira porque o que acontece aqui na batedeira é muito mais rápido o processo. Para você fazer na batedeira, você tem que ter uma batedeira que ela suporte fazer massas pesadas. Não é qualquer batedeira que aguenta, tá? Estou avisando isso porque tem gente que às vezes quebra a batedeira aí quando vai fazer a massa na batedeira e é uma batedeira que é muito simples, vamos dizer assim, tá? Que não tem muita potência. Então, o que acontece? Nós vamos utilizar aqui um batedor de massas pesadas. Então, geralmente as batedeiras elas vêm com 3 batedores, uma para as massas leves, outro é para média e outro pesado. Então, a gente vai utilizar o batedor para massa pesada. Vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo no bol da batedeira. Depois disso, nós vamos acrescentar 4 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal. Vamos acrescentar também 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de manteiga e um ovo. A batedeira vai mexendo, já incorporando esses ingredientes, e nós vamos acrescentar cerca de 300 ml de leite nessa massa. O que acontece? O leite vai depender, essa parte líquida nas massas de pães e tudo mais, nunca vai ser uma quantidade certinha. Você tem que olhar muito o ponto da massa, porque às vezes a farinha tem mais umidade, menos umidade, e aí ela acaba absorvendo um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? Então, na verdade, o que a gente quer aqui é uma massa que ela tenha estrutura, que não seja uma massa muito pegajosa, porém ela tem que ser um pouquinho pegajosa. Não é aquela receita de massa de pão que desgruda da mão. Ok? Então vocês vão acrescentando o leite aos poucos até obter essa massa pegajosa, ok? Para depois aumentar a velocidade e a gente bater. Eu vou bater aqui cerca de mais ou menos uns 10 minutinhos a massa. Uma dica que eu dou para vocês é, nesse caso, quando a gente vai utilizar a batedeira, utilizar o leite gelado. Isso é bem importante. O que acontece? Na panificação a gente tem um termo que chama-se queimar a massa. Quando a gente queima a massa, é o seguinte, o fermento que a gente coloca aqui, o fermento biológico, ele é vivo, né? Então, o que acontece? Se eu pego e aumento muito a temperatura da massa, a gente acaba queimando a massa. Então, eu acabo matando o fermento. E aí, o seu pão, ele não cresce, tá? Então, como o atrito da batedeira, na mão isso não acontece, porque a gente não tem tanta força e rapidez para esquentar tanto a massa assim, mas na batedeira isso acontece. Então eu recomendo que vocês utilizem o leite gelado. Isso vai depender muito também de onde você está. Se onde você está é muito frio, tudo bem, aí você pode usar em temperatura ambiente, mas se o lugar é quente, você utiliza o leite gelado. Vamos bater bem até obter uma massa lisa. Depois que eu obtive essa massa lisa, nós vamos pegar um bol grande, vamos untar com um pouquinho de óleo, vamos colocar essa massa, cobrir com papel filme, né, e vamos deixar crescer até dobrar de volume. Então essa é a nossa primeira fermentação. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa massa, vamos fazer uns rolinhos, uns cilindros, vamos cortar os cilindros mais ou menos aqui como se fosse fazer um nhoque. Vamos cortar mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Depois que eu cortei tudo mais ou menos do mesmo tamanho, nós vamos bolear. Então vamos fazendo as bolinhas. Eu uso aqui sempre um pouquinho de óleo na bancada para facilitar esse processo de boleamento, ok? Então eu boleio, que a massa fica um pouquinho pegajosa, como eu falei para vocês. Então faço as bolinhas, todas as bolinhas, e vamos deixar essas bolinhas crescerem até dobrar de volume. Uma dica que eu dou também aqui, eu dou uma achatadinha. Eu faço a bolinha, tá vendo? Depois eu coloco ela para crescer e aí eu dou uma achatadinha nesse momento. Porque aí quando ela crescer ela fica redondinha, tá? Então, mas eu dou uma achatadinha assim, porque o que acontece? Se eu faço uma bola mesmo, aí depois ela cresce muito, vamos dizer assim, o interior dela fica um pouquinho mais complicado às vezes para fritar. Você tem que tomar muito cuidado com isso, na questão do sonho. Por isso que eu faço uma bolinha, achato, e depois que eu achatei com o crescimento, ela vai ficar redondinha novamente, ok? Aí vamos colocar um óleo para aquecer. Esse óleo a gente não pode ser muito quente, também não pode ser muito frio. Você tem que ver uma temperatura média aí do óleo, ok? E vamos colocar para fritar. Então, lembrando que o óleo a gente utiliza só uma vez, então vou colocar para fritar o sonho, frito de um lado, depois viro e frito do outro.
Muito cuidado com óleos muito quentes, eles têm que estar quentes, porém não pode estar muito quente, porque se você coloca o sonho no óleo muito quente, fervendo, o que acontece? Ele frita muito rápido, ele fica dourado muito rápido por fora e acaba ficando a massa crua no meio, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Então frito aqui no óleo, depois que eu fritei de um lado, fritei do outro, vamos colocar aí um papel absorvente para retirar todo esse excesso, né, que se houver de óleo no sonho. Depois nós vamos cortar o sonho ao meio e vamos rechear. Gente, aqui o recheio vocês podem utilizar doce de leite, tem gente que recheia com goiabada. Eu ensino um creme de baunilha delicioso no canal, então aqui em cima você pode clicar no link aqui em cima e aprender como faz esse creme de baunilha e rechear com esse creme de baunilha, que é o que eu estou utilizando aqui, nesse caso. Então recheio o nosso sonho com creme de baunilha e depois, por último, nós vamos polvilhar um pouco de açúcar aqui em cima. Vou dar uma dica bem bacana aqui do açúcar. Se você vai consumir em casa e tudo mais, você pode utilizar o açúcar impalpável, normal, aí para polvilhar ou até mesmo o açúcar, ok? Se você vai comercializar, eu recomendo que você polvilhe o açúcar gelado. Isso mesmo, nós temos aí no mercado um açúcar gelado. Vocês encontram na loja que vende produtos para festa. Esse açúcar gelado, o que acontece? Ele dura muito mais tempo no sonho. Porque conforme vai passando o tempo, um pouco de gordura que fica na massa do sonho vai umedecendo o açúcar. E com açúcar gelado isso acontece bem mais gradativamente. Então você fica com esse açuquinha, vamos dizer assim, em cima do sonho por muito mais tempo. Então se você vai comercializar essa delícia, eu recomendo que você utilize aí o açúcar gelado. E aí, você gostou dessa receita? Você gosta de sonho? Vai fazer essa receita em casa? Deixa aqui nos comentários, então. Se você gostou também, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. E outra coisa, gente, eu abri agora, por tempo limitado, mas a gente aqui, durante esse vídeo, nós estamos abrindo aí as vagas para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp a gente vai mandar receitas, dicas, enfim, é um grupo informativo. Então você vai saber toda vez que sair vídeo novo vocês vão receber. Se tem aulas gratuitas, workshops, cursos, tudo isso a gente está mandando para o grupo de WhatsApp. E se você não faz parte ainda, você não sabe o que você está perdendo. Clique aqui no link da descrição e entre agora mesmo no nosso grupo de WhatsApp. Por lá a gente vai mandar muitas novidades de confeitaria para você.